Gente, hoje nós vamos falar sobre a genética dos sistemas sanguíneos. Isso, no plural, sistemas sanguíneos. Beleza? Os sistemas sanguíneos ou grupos sanguíneos nada mais são do que proteínas presentes no plasma ou nas hemácias humanas. Eles são muito importantes porque eles vão ser necessários durante os processos de transfusão, são usados na medicina legal, ainda para estudo étnico, entre outras coisas. Eles são extremamente importantes durante os processos de transfusão porque podem promover a reação antígeno-anticorpo. Com isso, os anticorpos se ligam na estrutura coagulando o sangue. Então, por isso que eles são muito importantes. Nós temos três sistemas que nós vamos trabalhar hoje: o sistema ABO, tá? O sistema RH e o sistema MN. A herança dos três sistemas obedece os padrões mendelianos, tá? Vai obedecer os padrões mendelianos, sendo que o sistema ABO ele vai, trabalhar o que a gente chama de polialelia. Vou explicar mais para frente o que é isso. Você tem vários alelos trabalhando para determinar a característica e codominância. O monohibridismo, tá? Com codominância, e monohibridismo com codominância também no fator RH. Tá? Aqui é codominância, né? Com dominância. Tá? O RH é com dominância normal e aqui é com codominância ou ausência de dominância nos dois casos. Beleza? Então, sem mais delongas, como eu falei, os grupos sanguíneos eles são por conta dessas proteínas da superfície aqui, que são proteínas que ficam na superfície da hemácia. Essas proteínas é que acabam por gerar os nossos sistemas sanguíneos. E é isso que nós vamos falar, como geneticamente vem aparecendo isso daqui ao longo das nossas cadeias. Como que a gente vai segregar esses genes, beleza? Então, bora para continuar. O primeiro sistema que nós vamos trabalhar é o sistema ABO. O sistema ABO, na verdade, ele era para ter recebido o nome de sistema AB0. Tá? Por quê? O que acontece? A pessoa que é A, a pessoa para ser A, ela tem um gene que produz imunoglobulina do tipo A. O que é imunoglobulina? Imunoglobulina é uma proteína que fica na parede das nossas hemácias. Então, a pessoa que é do tipo A é porque ela tem imunoglobulina A na sua hemácia. A pessoa que é do tipo B é porque ela tem imunoglobulina B na sua hemácia. A pessoa que é do tipo O, ela tem o gene chamado genezinho e ela não tem nenhuma imunoglobulina, é zero. Na verdade, o sistema é AB0. Só que como um zero não combina com duas letras, AB0 ficou ABO, o zero acabou virando um O durante os anos. Os anos foram se passando, o sistema AB0 acabou virando o sistema ABO. Tá? Então, quando a gente fala de genes, ele tem três genes diferentes, então são mais de um alelo, por isso que é polialelia. O que é a polialelia? Porque tem mais de um alelo. Você tem um gene do tipo Azão, você tem um gene do tipo B, você tem um gene do tipo I. Então, são três genes trabalhando juntos para determinar a característica. Por isso, polialelia, e não simplesmente os alelos normais que a gente trabalhou até agora. Tá? Então, a polialelia tem três genes, tá, trabalhando. O sistema ABO, como eu falei, ele tem três alelos. O alelo IA, IB e o alelo Izinho. Eles três trabalham para produzir os diferentes fenótipos que nós vamos ter aqui e genótipos no sistema ABO. Como que ocorrem os processos de interação entre esses genes? Tanto o gene IA quanto o gene IB são genes dominantes. Um domina, os dois dominam igualmente, tanto A quanto B dominam igualmente. Com relação ao genezinho, o genezinho é o gene recessivo. O gene Izinho é o gene recessivo. Então, o A domina sobre o Izinho, o B domina sobre o Izinho. E o AB, eles têm codominância entre si. Os dois dominam igual quando você está falando de A e B. O A não sobrepõe o B e o B não se sobrepõe ao A.
mas o A e o B se sobrepõem ao Izinho. Então, presta atenção. Uma pessoa para ser A, ela pode ser IA, IA, o IA que veio da mãe e o IA que veio do pai, os dois genes dominantes, ou ela pode ser IA, Izinho, um IA que veio da mãe e um Izinho que veio do pai. Ela vai continuar produzindo imunoglobulina do tipo quê? A. O Izinho vai induzir a produção de alguma coisa? O Izinho não induz produção de nenhuma imunoglobulina. Tá? Uma pessoa do grupo B. A pessoa do grupo B, ela é IB, IB ou IB Izinho. O Izinho aqui é recessivo, como nós já falamos, tem vindo de uma pessoa recessiva, um gene recessivo. Ok? E também temos o grupo AB. O grupo AB, ele recebe um gene do grupo A e um gene do grupo B e acaba por expressar os dois genes ao mesmo tempo. Com isso, o que você tem? Um outro genótipo, um genótipo intermediário entre A e B, que é o AB. Então, codominância nesse caso aqui. E nós temos ainda o grupo 0 ou o grupo O, que é Izinho, Izinho. Para ser O, tem que ser recessivo em ambos os casos. Ok até aqui? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, como que ocorre o processo de tipagem sanguínea? Bom, para fazer a tipagem sanguínea do sistema ABO, o que eles usam? Eles usam anticorpos anti-imunoglobulina A, ou seja, se tiver imunoglobulina A, coagula, e anticorpos anti-imunoglobulina B. E anticorpos anti-imunoglobulina AB? É só você pingar os dois, você vai saber. Ou pingar um dos dois para saber. Tá? Ah, professor, não entendi. Vou explicar. Presta atenção aqui. Tá? Para isso, nós vamos para o nosso quadro branco. Vamos lá. O nosso quadro. Tchan, ampliando aqui. Deixa eu ampliar bem o quadro branco. Ok. Então, presta atenção. Você tem aqui uma lâmina. Está aqui. A nossa lâmina. Vamos pegar outra lâmina. Aqui, ó. Tchum, tchum. Uma lâmina de microscópio, outra lâmina de microscópio, vamos colocar uma do ladinho da outra aqui, tá ok? Você vai lá e fura o dedinho. A gotinha de sangue você pinga aqui na lâmina. Então, uma gota de sangue saindo na lâmina, plupt, plupt. Tá aqui a gotinha de sangue, bela e linda, vamos preenchê-la para ficar bem vermelhinha. Tá aí a gotinha de sangue na lâmina, tá? Bom, como eu falei, a gente vai utilizar aqui dois anticorpos, tá? Esses anticorpos a gente compra isso no laboratório, tá? É comprado, é purificado, comprado, produzido por equino, tá? Então você tem aqui, ó, esse daqui, tchum tchum, vou botar aqui do lado. Então a gente tem dois, olha que bonitinho. Então aqui você vai ter o anti-A. Deixa eu botar tudo aqui de preto. O anti-A. E aqui você vai ter o anti-B. O anticorpo anti-imunoglobulina A e o anticorpo anti-imunoglobulina B. Tá? Vamos supor, tá? Vamos supor que a gente não saiba, tá? Esse tipo aqui sanguíneo. A gente não sabe. Não sabemos o tipo sanguíneo. Aí eu venho aqui com o meu conta-gotas, ó. Venho aqui e pego uma amostra, é o mesmo sangue da mesma pessoa. E pingo aqui, ó. Pluft. Pinguei o A aqui, vim no outro, peguei outro conta-gotas, peguei o B aqui, pinguei aqui. Pluft. Não aconteceu nada com o sangue. Não aconteceu nada. Ou seja, se a imunoglobulina A nem a imunoglobulina B reagiram com o sangue, é porque esse sangue não tem imunoglobulina. Qual dos tipos sanguíneos aqui, olha, não tem imunoglobulina? O grupo quê? O. O grupo O não tem imunoglobulina. Então, se você pingou lá, peraí, oh, droga, inimigo na minha cabeça. Se você pingou aqui e não aconteceu nada com o sangue,
É porque não tem imunoglobulina, logo essa pessoa seria O. Tá? É assim que faz para saber se a pessoa é O. E agora, professor, eu quero saber, vamos supor que a pessoa seja A. Beleza, eu pego aqui o anti-B, pinguei aqui o anti-B. Pinguei, peguei o A, pinguei aqui. No momento em que a gente pingar o A ali, o anti-A, vai acontecer isso aqui, o sangue vai coagular, tá? O sangue coagula, ele vai formar grumo e coagular. Vou botar aqui de cinza, vai bem dramático, o sangue coagulou. Nesse momento em que o sangue coagulou, quando eu pinguei o anti-A, tá? Então aqui, olha, eu pinguei aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Eita, vem andando, mais fácil. Então, quando eu pinguei o anti-A, ó, aqui eu sempre vou ficar na primeira lâmina, vou pingar o anti-A. Então, quando eu pinguei o anti-A, o que aconteceu? Coagulou. Ou seja, esse sangue que coagulou, ele tem o quê? Ele tem imunoglobulina A. Logo, ele é B? Não, o B não aconteceu nada, porque não tem nada na superfície de B. Logo, ele é o quê? Tipo A. Então, quando eu pingar a imunoglobulina e coagular no anti-A, logo, porque essa imunoglobulina atacaria hemácias do tipo A, então essa pessoa é do tipo A. Voltando aqui, opa, minha nossa, peraí. Deixa eu avançar aqui, vou dar um Ctrl C em ambos aqui. Quero voltar. É mais fácil eu pintar de vermelhinho de novo. Pinguei. Agora eu vou fazer uma outra análise, tá? Fui lá e pinguei. Furei o dedo da pessoa, gota na lâmina, gota na outra lâmina, tá? E agora pingamos. Pegamos aqui, anti-A, anti-B, pingou lá. Nesse momento, coagulou os dois. Ou seja, o anticorpo anti-A achou imunoglobulina A e também o anticorpo anti-B achou imunoglobulina B. Ou seja, que tipo sanguíneo tem os dois tipos de imunoglobulina? Quem é o quê? AB. Quem é AB? Então, o que foi que aconteceu? Coagulou os dois. Se você colocar o soro, pluf, pingou aqui, o B, pegou ali, pingou lá, pluf, e só coagular o B, logo, essa pessoa, ela é o quê? B. Então, é assim que nós fazemos a tipagem sanguínea, para saber qual é o tipo sanguíneo. Ah, professor, mas a gente é assim, positivo. O fator positivo ou negativo é outro fator. A gente vai falar ele depois, é outro fator. É o chamado fator RH. Aqui a gente está vendo a tipagem do sistema ABO, pura e simplesmente. Apesar da maioria das vezes você vai pegar um documento assim, A positivo, B positivo, ser positivo ou negativo é outro sistema. A gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos voltando aqui. Então, os anticorpos anti-imunoglobulina A identificam hemácias que têm imunoglobulina A. Os anticorpos anti-imunoglobulina B identificam anticorpos e proteínas que têm a imunoglobulina B. Então, a partir desses dois anticorpos, esses dois frasquinhos, a gente consegue saber 3 tipos sanguíneos, tá? Quando não acontece nada. Com relação à doação de sangue, que é o grande mistério aí, o que acontece? O grupo A é porque ele tem nas hemácias aglutinogênio A. Logo, né, a aglutinina do plasma anti-B, tá? Ela vai produzir anticorpos anti-B. E quem é B produz anticorpos anti-A. Quem é AB não produz anticorpo, porque ela tem tanto A quanto B. Quem é O não tem proteína na hemácia, mas produz anticorpos contra os dois. Ah, professor, como assim? Uma pessoa O, ela não pode receber sangue de A e de B, nem de AB. Por que ela não pode receber sangue? Porque ela tem nas suas hemácias dela não tem nenhuma proteína. Se você receber um sangue de uma pessoa A, o corpo da pessoa que recebeu, a pessoa O, ela vai produzir anticorpos e pode coagular o plasma dentro da corrente sanguínea, matando a pessoa. Então, presta atenção. O que acontece aqui?
A pessoa O, como ela não tem proteínas de superfície na hemácia, ela é o doador universal. O que acontece? Ela doa para todo mundo. Então, o O doa para A, o O doa para B, o O doa para AB. O O só pode receber de quem? Do próprio O. O O só recebe de O. O só pode receber sangue de pessoa do tipo O. A doa para quem? Para AB e também doa para A. O B doa para B e também doa para quem? Para AB. O AB recebe de todo mundo. O AB é o receptor universal. O O é o doador universal. O AB é o receptor universal. Por que ele é o receptor universal? Bom, na hemácia dele tem proteína de imunoglobulina A. Então o A pode doar para ele. Ó, na hemácia dele tem imunoglobulina do tipo B. Então o B pode doar para ele que o corpo dele não vai se importar. E o O não tem nenhuma imunoglobulina, logo pode doar também para o AB, que não vai fazer diferença, porque não vai ter nada que estimule o sistema imunológico à reação. Então, enquanto que o O é o doador universal, o AB é o receptor universal. Ok até aqui? Quem é o tipo sanguíneo mais comum? Tá? Qual é o tipo sanguíneo mais comum? Bom, o tipo sanguíneo mais comum é o A. É o tipo sanguíneo mais comum. Seguido cabeça a cabeça por quem? Como assim cabeça a cabeça, professor? Tanto o A quanto o O são quase a mesma coisa. São muito comuns. Tanto o A quanto o O são extremamente comuns numa população. Tem populações que têm até mais O do que A. Tá? Então, o que acontece aqui? Tanto o A e o O são extremamente comuns. Depois, nós temos o B e o mais raro de todos é quem? O AB. É o mais raro de todos dos grupos sanguíneos do ABO. Beleza? Então, bora lá. Continuando aqui. Agora a gente vai falar sobre o sistema RH. O sistema RH é a herança genética desse sistema determinado por um gene de monohibridismo de dominância simples. Tá? Ou seja, segue a lei de Mendel. Tranquilo. O nome RH é porque ele foi identificado pela primeira vez nesse macaquinho estranho aqui, chamado de macaco rhesus. Então, o RH. Tá? Só que depois descobriram que os seres humanos também têm esse fator RH. Esse fator ele é determinado por um gene dominante. Se você tem o gene dominante, você tem a presença do fator, você é positivo. Se você é recessivo, você não tem, você é negativo. Então, o sistema RH é muito simples. Se você for Rzão, Rzão, você é positivo. Se você for Rzão, Rzinho, você também é positivo, porque você tem essa proteína na superfície, esse fator, essa proteína na superfície da hemácia. Se você é Rzinho, Rzinho, você é negativo. Logo, você não tem essa proteína na superfície da hemácia. Então, quando a pessoa fala assim, qual é o seu tipo sanguíneo? Eu sou A positivo. Ou seja, eu tenho imunoglobulinas do tipo A na minha hemácia e também tenho o fator RH na minha hemácia. O que acontece? Eu quero que vocês entendam que isso também é importante para a doação sanguínea, porque eles também podem aglutinar. Assim como o sistema ABO também cria aglutinação, ou seja, dá incompatibilidade, o sistema RH também gera incompatibilidade. E essa incompatibilidade ela é ainda mais afetada do que o do ABO. Por quê? O que acontece? No caso do sistema RH, o sistema RH ele pode gerar um problema entre a mãe e um futuro filho. Que isso, professor? Sério? Sério. O que acontece? Uma mãe, ela pode ter um negócio chamado de eritroblastose fetal, acabar desenvolvendo eritroblastose fetal para o feto. Como que isso acontece? Presta atenção aqui. Vamos prestar atenção. Se a mulher for positiva, nada vai acontecer nunca. De boa, tranquilo, tranquilão, não vai acontecer nenhum problema. Esse problema de eritroblastose fetal afeta mulheres com fator RH negativo.
Ah, como assim? O negativo, AB negativo, A negativo, qualquer que seja o fator do sistema, mas tudo tem que ser o quê? Negativo. Aí daí, professor? E daí o seguinte, se essa mãe negativa tem um marido e esse marido é positivo, a criança vir a nascer positiva, o que acontece? Quando a mãe, durante o parto, tiver o primeiro filho, esse filho positivo, vamos colocar aqui um filho positivo, o que vai acontecer? Na hora do parto, seja cesariana, seja parto normal, natural, a mãe vai entrar em contato com o sangue da criança. Quando ela entrar em contato com o sangue da criança, a mãe se torna sensibilizada. O que é isso? O corpo dela entrou em contato com o fator RH positivo, passa a produzir anticorpos. Anti-RH. Esses anticorpos anti-RH agora circulam no corpo da mãe. Tá de boa, acontece nada, a mãe tá bem, tá? Mas se porventura eles vierem ter um segundo filho, o corpo da mãe está repleto de anti-RH. Esses anticorpos circulam o corpo da mãe e chegam até o feto, causando a chamada eritroblastose fetal. Ele vai atacar o sangue do bebê em formação, porque se esse segundo filho também for o quê? Fator RH positivo. Então, se essa segunda criança for fator RH positivo, os anticorpos que a mãe produziu começam a atacar e a matar o bebê, tá? Podendo levar até casos extremos ao aborto. Tá? A eritroblastose fetal pode sim levar a um aborto. Tá? Se a criança chegar a nascer, ela vai ter muitos problemas, tá? Principalmente durante os primeiros meses. Mas a grande maioria gera aborto. Então presta atenção. Se a mãe é negativa, o pai é positivo e a primeira criança nasceu positiva, então a mulher não pode ter mais filho? Pode. E daí, o que acontece? É tomado-se um soro, a mãe toma, aplica-se na mãe um soro para retirada do sistema o anticorpo anti-RH. Ele é retirado do corpo da mãe. Aí ela pode ter novamente uma criança, mesmo que for positivo ou negativo, sem problema. Ah, professor, e se a primeira criança for negativa? Não há problema. É o mesmo tipo do sistema da mãe. Não vai haver produção de anticorpos, nem nada. Ah, então se a primeira for positiva e a segunda for negativa? Beleza, também não tem problema. Porque negativo é negativo. Não o anticorpo não vai atacar o fator RH negativo. Tá? A eritroblastose fetal ela afeta mulheres negativas com maridos positivos, cuja a primeira criança tenha sido fator RH positivo. Ok? Lembrando que a mãe, depois do nascimento de uma criança com fator RH positivo, é bom procurar um médico e falar, né, que a gente tem sempre saber os tipos sanguíneos dos nossos filhos. Falar, minha filha, meu filho é fator RH positivo, eu sou negativo, estou pretendendo ter um novo, a gente está pretendendo ter uma criança, mais uma, então é bom avisar, lembrar o obstetra, ginecologista, para poder tomar o soro anti-RH, tá? Para tomar o soro, para poder retirar o anticorpo do corpo da mãe. Beleza? Então isso é muito importante, foco nisso aí. E isso cai bastante, tá, gente? Vamos fazer um exercíciozinho para ver se vocês pegaram o negócio? Vamos lá? Então vamos lá. Um homem, olha só, um homem, filho de pai O, esse cara aqui é filho de um pai que é O negativo. Então, um homem A positivo, filho de um pai O negativo. Casa-se com uma mulher O negativo. Então, esse cara casou com uma mulher O negativo. Qual a probabilidade desse casal ter um filho homem com o mesmo genótipo da mãe? Como nós vamos fazer isso, professor? Presta atenção aqui. Deixa que eu não coloquei. Vamos botar aqui. Tarará. Cadê minha canetinha? Vou botar de azul. Primeiro, um homem, vou botar aqui, olha o homem aqui, tarará, ele está aqui, A positivo. Para você ser A positivo, você tem que ser o quê? IA
alguma coisa. E o fator RH tem que ser Rzão alguma coisa. Beleza? Tem que ter o dominante. Tranquilo até aqui? Beleza? Vou botar uma caneta mais escura, que está muito clarinha. Peraí. Vou botar azul escuro. Ok? Então, o homem, ele é A, não sabemos. RH, não sabemos por enquanto. Só que ele é filho de um pai, o quê? O negativo. Se o pai desse cara é O negativo, para ser O, ele tem que ser o quê? Izinho, Izinho. Para ser O, ele tem que ser Izinho, Izinho. Ou seja, para esse cara ser A e ser filho desse cara, esse cara só pode ter doado o que para ele? Um Izinho. Então, ele é o quê? IA, Izinho. Então, ele é A, mas ele carrega o gene do O nele. Beleza. E o pai é negativo. Para ser negativo, você tem que ser o quê? Rzinho, Rzinho, para ser negativo. Logo, se ele é filho desse pai aqui, o pai passou para ele o quê? O RH negativo. Passou o gene Rzinho. Beleza? Então, já descobrimos o genótipo do homem A positivo. A mulher, agora, vamos para a mulher. A mulher, ela é O negativa, igual o sogro dela. Então, ela é o quê? Izinho, Izinho, ok? Rzinho, Rzinho, ok? Até aqui? Vamos fazer os cruzamentos? Primeiro a gente faz o cruzamento aqui para o A, depois a gente faz o cruzamento para o fator RH. Primeiro o sistema ABO, depois o fator RH. A ordem não vai mudar, nós vamos só estipular isso para nós. Então, olha só, IA, Izinho, com Izinho, Izinho. Então, a criança, os descendentes podem ser IA, Izinho, IA, Izinho, ok? Izinho, 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 Izinho. Ou seja, se você observar aqui, o cruzamento desse casal, o homem A positivo, a mulher O negativa, pode ter um filho B? Não. Para ser B, só se for filho do padeiro, carpinteiro, jardineiro, tá? Não vai, não tem como. Então, presta atenção aqui. IA, Izinho, 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 deu o quê? IA, Izinho, e Izinho, Izinho. Então, ok até aqui, deixa o genótipo aqui, vamos para o outro cruzamento agora. Então, o cara, ele é positivo, então ele é Rzão, Rzinho. A mulher é Rzinho, Rzinho, que R mais lindo, gente, olha. O que vai acontecer? Vamos cruzar. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Estou fazendo do zero, fica cada vez pior. E Rzinho, 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 Rzinho. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. O que esse povo quer saber? Filho homem, foca no homem. Foca no homem. O que acontece? Ser homem. Ser homem. Qual é a probabilidade de nascer um filho homem? Temos duas opções. Nascer homem ou nascer mulher. Se você nasce homem ou mulher, qual é a probabilidade? 2. Para desejável, 1. Então, qual é a possibilidade de nascer um filho homem? Meio. A probabilidade de nascer um filho homem é meio. E ele ter o mesmo genótipo da mãe. E ter o mesmo genótipo da mãe. Qual é o genótipo da mãe? O e negativo. Ou seja, para ser O, qual é a probabilidade de ser O? Gente, 2 de 4 possíveis eventos. 2 de 4 possíveis eventos. Simplificando, meio também. Ok? Tranquilo até aqui? Ótimo. Para o outro. Negativo. Qual que vai ser aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. Negativo, 2 de 4 possíveis eventos. Simplificando, também dá meio. Então, filho homem, E, do tipo O, E, negativo. Regra do E, multiplica-se as probabilidades, 1/8 é a resposta desta questão, é a probabilidade desse casal ter um filho homem com o mesmo genótipo da mãe. Ok? Beleza? Tranquilo?
Muito fácil, né? Então você vai ter que escrever isso. Eu não vou escrever porque eu estou usando esse mouse, então é horrível escrever, tá bom? Então ficou que a probabilidade do casal ter um filho do mesmo genótipo da mãe é de 1/8. Beleza? Tranquilo? O próximo sistema que nós vamos estar falando é o chamado sistema MN. Professor, nunca ouvi falar disso. Nem eu. Estou brincando. Bom, o sistema MN, a herança é condicionada a uma codominância. Como assim? Você tem um genótipo intermediário. Tá? Ao contrário dos demais sistemas, o que acontece no sistema MN? Não afeta os processos de transfusão sanguínea. Ele não influencia, porque ele não gera imunoglobulina. Então, como ele não gera imunoglobulina, que vem a desenvolver, no caso, um problema de incompatibilidade durante o processo de transfusão, ele foi esquecido. Ah, mas por que esquecido, professor? Gente, até a década de 80, a gente não fazia teste de paternidade igual faz a rodo agora, né? Até a década de 80, os testes de paternidade que você tinha era uma análise sanguínea para ver se havia possibilidade do fulano ser pai da criança. Tá? E para isso eles usavam o quê? O sistema ABO, o fator RH e o sistema MN, que é o que nós vamos falar aqui agora. Tá? Então ele era usado simplesmente como teste de paternidade, para ajudar nos testes de paternidade, como ferramentas de análise nos testes de paternidade. Ou análises criminais, é claro. No caso do sistema MN, você vai ter o quê? Pessoas do grupo M produzem a proteína M. Pessoas do grupo N produzem proteína do tipo N. E tem gente que é do MN, que tem as duas e produz as duas proteínas. Então, olha só. A pessoa tiver a proteína LM, ela é do tipo o quê? M. O fenótipo é M. Se a pessoa for LN, ela é do tipo N. Se a pessoa for LM, de navio, ela é MN. Ah, professor, e daí? Gente, e daí que não vai mudar muita coisa. O que você tem aqui? Né? Vamos supor um cruzamento entre uma pessoa M e uma pessoa LM. Vamos pegar duas pessoas N cruzando. Duas pessoas N cruzando. Foram lá, viu o tipo sanguíneo, beleza, é N, o marido é N. E aparece um filho MN. O pai da criança aí, o marido da mulher aí, é pai da criança? Não. Por que não? Porque o grupo sanguíneo dele é N também. Então ele não tem M para dar. Como que a criança pode ser LM se o pai é só N, assim como a esposa é N? Então era usado assim para os testes de paternidade. Auxilia? Auxilia. Resolve? Não, não resolve. Tá? A última coisa que a gente vai tratar hoje é sobre a anemia falciforme. Ué, professor, ela é sistema também? Não. Mas é uma anomalia sanguínea e nós estamos tratando de sangue mesmo, então a gente já coloquei ela aí no meio para empurrar a goela abaixo. Beleza? Então bora lá. A anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários em que o glóbulo vermelho assume um formato de foice, por isso falciforme. A hemácia fica com um formatinho assim, ó. Tá? As células morrem prematuramente, causando escassez de glóbulos vermelhos saudáveis, o que leva à anemia. Podem obstruir o fluxo sanguíneo, porque, como ela morre no vaso sanguíneo, acaba depositando, causando obstrução do vaso, causando dores, né, no corpo de modo geral. Promove ajuda na formação de infecções, dores, fadigas, causadas todas pela anemia falciforme. O tratamento constitui, né, uso de medicamentos, transfusões de sangue, raramente alguns casos de transplante de medula óssea. Beleza? Então vamos lá. O que acontece? No caso da anemia falciforme, a herança genética também é de codominância. Você tem o fenótipo intermediário. Tá? Então aqui, a gente tem dois genes. A imunoglobulina do tipo A, que produz o que a gente chama de hemoglobulina normal. A hemoglobulina, tá? Do tipo S, que é a hemoglobulina falciforme, que vai formar uma hemácia falciforme. Então, uma pessoa normal, ela tem a hemoglobulina dela A, então HbA é normal. Se a pessoa for HbA-HbS, ela tem o que a gente chama de traço falcêmico. O que vai acontecer? Ela produz hemácias boas, saudáveis,
e produzem também hemácias com a falciformidade. Então é meio a meio, ela tem a anemia falciforme mais ou menos. Tá? O que acontece? Ela não chega a morrer, mas vai passar por alguns problemas. E a anemia falciforme é a pessoa HBS, aí a anemia falciforme já é um caso mais grave. Se ela for um caso mais complicado, pode levar à morte em alguns casos. Não chega a ser letal, mas é complicado. A pessoa tem que estar em constante tratamento. Beleza? Então, beleza então. Até a nossa próxima aula. Valeu!